As doenças do coração são responsáveis por 400 mil mortes no Brasil. São a principal causa de mortes no nosso país. A Sociedade Brasileira de Cardiologia está lançando novas estratégias para combater as doenças cardiovasculares, num documento inédito da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que vai ser apresentado no próximo congresso da categoria. Vou conversar agora com o Dr. Fernando Costa, que é diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologista, para falar sobre o panorama das doenças cardiovasculares aqui no Brasil. Doutor, o coração mata 2 vezes mais do que todos os tipos de câncer. Por que esses números ainda são tão altos? Basicamente, a falta de prevenção primária. O que é a prevenção primária? É você cuidar daqueles fatores de risco responsáveis pelo desenvolvimento da aterosclerose, dentre os quais a hipertensão, obesidade, tabagismo, colesterol elevado, estresse, enfim, todas essas doenças são consideradas fatores de risco. Não existe um controle adequado no Brasil por falta, muitas vezes, da própria adesão ao tratamento ou a falta de percepção que o coração mata. É interessante, né? Você tem 400 mil mortes por dia e as pessoas desafiam o coração a respeito do não controle dos fatores de risco. Com relação ao tabagismo, o Brasil pode se considerar muito bem nesse panorama, porque a nossa luta, dá para a gente dizer que foi vitoriosa até aqui, hein, doutor? E eu estive presente no dia que o Brasil recebeu uma premiação como o 3º país com melhor resultado na redução do tabagismo. 51% para mulheres e 50% para homens. Ou seja, houve uma ação ou houveram muitas ações que proporcionaram essa redução. E essa redução, com certeza, reduziu essas 400 mil mortes. O interessante é que todos os outros fatores de risco deveriam ser tratados da mesma maneira do que foi tratado o tabagismo. Por exemplo, a obesidade mereceria campanhas importantes, trabalhos importantes para alertar mais a população? O Brasil engorda a cada minuto. 50% da população está acima do peso ou está obesa. Então é muito importante que se entenda que é necessário perder peso. E isso não está sendo feito, porque cada vez mais você tem adultos obesos e pior, crianças e adolescentes obesos. Tá? Muito fruto da falta de atividade física e escolhas de alimentos não adequados, com excesso de carboidratos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia faz um trabalho muito interessante nas escolas, no que diz respeito à prevenção primária. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Há 12 anos, iniciou-se o programa SBC Vai à Escola. Nada mais, nada menos, foi um programa que estabeleceu uma avaliação das escolas e um ensinamento para as crianças e adolescentes em relação aos 7 fatores de risco, de modo intersetorial e interprofissional, fazendo com que essas crianças tivessem um conhecimento dos malefícios desses fatores de risco, lembrando que crianças nessa fase tratadas conseguem diminuir em 80% o aparecimento da doença cardiovascular. Então veja que programa maravilhoso. Você educa também a criança no sentido da doença cardiovascular. São 30 milhões de crianças nessa faixa etária e isso, consequentemente, vai reduzir a nossa essa quantidade de doenças que, com certeza, será muito aumentada nos próximos anos. Então, este programa é um programa que está na sua fase de nacionalização, ou seja, nós pretendemos que ele seja aprovado pelas vias normais da Câmara dos Deputados, Senado, para que ele seja implementado em todas as crianças como matéria a ser orientado e, consequentemente, vai beneficiar essas crianças e o nosso país. E apenas para a gente encerrar, essas estratégias que estão sendo documentadas e que serão apresentadas agora no Congresso de Cardiologia, elas tratam-se de estratégias para a prevenção primária. Isso.
A prevenção primária, para quem nos assiste, é você prevenir um infarto e um derrame. Quando você tem infarto e derrame, prevenção secundária. Nós estamos elaborando um documento para incentivar esse quesito da prevenção primária. Ou seja, tratar a obesidade, tratar a hipertensão, tratar o colesterol, tratar o diabetes, o sedentarismo, o estresse. Isso, então, com certeza, será fundamental para que a gente possa começar a diminuir esse número alarmante de 400 mil mortes por ano. E eu digo uma coisa, se a gente pudesse pegar todas essas pessoas que morreram, voltar 20 anos e estabelecer um tratamento, a redução seria muito importante. É muito bom estar vivo, é muito bom viver, é muito bom estar com a família, com os amigos. Por favor, vocês que nos assistem, façam uma reflexão disso e ajude a medicina, ajude você próprio a reduzir essa quantidade de mortes desnecessárias do nosso país. Obrigada, doutor Fernando Costa, que é o diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia, falando sobre a importância da prevenção na área da cardiologia.